humana, uma ilusão, Maia. Por todos os meios havia empenho em abrir o olhar para o mundo verdadeiro. Não havia interesse em ir ao encontro do mundo sensorial ilusório, ou, quando muito, havia apenas na medida em que este se revelava como véu para o suprassensível. O poder que podia partir dos 7 grandes mestres para tais homens era formidável. O que podia ser revelado por seu intermédio penetrava profundamente nas almas hindus. E como a posse dos corpos vitais e astrais transmitidos conferia elevadas energias a esses mestres, eles podiam atuar também de forma mágica sobre seus discípulos. Na verdade, eles não ensinavam. Atuavam, como que por forças mágicas, de uma personalidade para outra. Surgiu assim uma cultura completamente impregnada de sabedoria suprassensível. O conteúdo dos livros de sabedoria dos hindus, os Vedas, não fornece a forma original dos sublimes conhecimentos cultivados pelos grandes instrutores na mais remota antiguidade, mas apenas um pálido eco. Somente a visão suprassensível e retrospectiva pode descobrir uma sabedoria primordial inédita por detrás dessas escrituras. Um traço especialmente relevante dessa sabedoria original é a harmônica consonância das diversas sabedorias oraculares da época atlântica, pois cada um dos grandes mestres podia desvendar uma delas, e os diversos aspectos da sabedoria formavam uma harmonia perfeita, pois por detrás deles estava a sabedoria fundamental da iniciação profética do Cristo. Na verdade, o mestre que era sucessor espiritual do iniciado do Cristo não expunha o que o próprio antecessor podia revelar. Este havia permanecido nos bastidores da evolução e, por ora, não podia transmitir seu elevado ministério a qualquer pós-atlante. O iniciado do Cristo pertencente aos 7 grandes mestres hindus se distinguia do antecessor pelo fato de este ter podido elaborar completamente, em representações mentais humanas, sua visão do mistério do Cristo, enquanto o iniciado hindu do Cristo só podia expressar um reflexo desse mistério em símbolos e sinais, pois sua representação mental humana não alcançava tal mistério. No entanto, da união dos 7 mestres resultou, numa grandiosa imagem da sabedoria, um conhecimento do mundo suprassensível do qual, no antigo oráculo atlântico, fora possível revelar apenas fragmentos. As grandes potências dirigentes do mundo cósmico foram desvendadas, tendo-se feito discreta alusão a um grande espírito solar, ao ser oculto que reina sobre as entidades reveladas pelos 7 mestres. O que se subentende aqui por antigos hindus não coincide com o emprego usual dessa expressão. Documentos exteriores da época aqui referida não existem. O povo comumente denominado hindu corresponde a um grau evolutivo da história configurado só muito depois da referida época. É preciso distinguir um primeiro período terrestre pós-atlântico, no qual dominava a cultura índica, aqui caracterizada. Depois se formou um segundo período pós-atlântico, no qual se tornou dominante, como cultura, aquela que é chamada a seguir, neste livro, de proto-persa, e mais tarde ainda se desenvolveu a cultura egipto-caldaica, também a ser descrita. Durante a formação do segundo e do terceiro períodos culturais pós-atlânticos, também a antiga cultura índica vivenciou uma segunda e uma terceira épocas. E é para essa terceira época que valem as referências comumente feitas em Índia Antiga. Portanto, não cabe relacionar a presente descrição com a Índia Antiga no sentido comum. Um outro traço dessa antiga cultura índica é aquele que posteriormente conduziu à divisão dos seres humanos em castas. Os habitantes da Índia eram descendentes de atlantes pertencentes a diversos tipos de homens, isto é, homens saturninos, jupiterianos, etc. Pelos ensinamentos suprassensíveis, compreendeu-se não ser por acaso que uma alma era introduzida nesta ou naquela casta não por acaso, e sim pelo fato de ela própria ter se predestinado à mesma.
Tal compreensão dos ensinamentos suprassensíveis era especialmente facilitada pelo fato de em muitos homens ser possível estimular as já mencionadas recordações interiores dos antepassados, que no entanto também conduziam facilmente a uma ideia errônea da reencarnação. Assim como na época atlântica só era possível obter a verdadeira ideia da reencarnação por intermédio dos iniciados, na antiga Índia isso só podia ocorrer pelo contato direto com os grandes mestres. A ideia errônea da reencarnação, mencionada acima, encontrou a maior expansão imaginável entre os povos que, em consequência do declínio da Atlântida, espalharam-se pela Europa, Ásia e África. E como os iniciados que se haviam extraviado durante a evolução atlântica também haviam comunicado esse mistério aos imaturos, os homens tenderam cada vez mais a confundir a ideia verdadeira com a falsa. Entre esses homens havia permanecido em alguns casos, como herança da época atlântica, uma espécie de clarividência nebulosa. Assim como os atlantes entravam no domínio do mundo espiritual durante o sono, seus descendentes vivenciavam esse mesmo mundo num estado anormal intermediário entre o sono e a vigília, quando lhes apareciam as imagens da antiga época a qual seus antepassados haviam pertencido. Eles se consideravam reencarnações de homens que viveram em tais épocas. Doutrinas sobre a reencarnação, em desacordo com as autênticas ideias dos iniciados, se espalharam por todo o ambiente terrestre. Segundo período, a antiga cultura persa. Como resultado das contínuas migrações que se haviam dirigido do Ocidente para o Oriente desde o início da destruição da Atlântida, estabeleceu-se nas regiões da Ásia Ocidental um povo cuja descendência é conhecida, na história, como povo persistipes afins. No entanto, o conhecimento suprassensível tende a remontar a períodos muito anteriores ao período histórico desses povos. Trata-se, a princípio, de antepassados muito remotos dos persas posteriores, em meio aos quais nasceu a segunda grande época cultural da evolução pós-atlântica, a pós-índica. Os povos dessa segunda época tinham uma missão diferente daquela do povo hindu. Com suas aspirações e tendências, eles não visavam simplesmente ao mundo suprassensível, estavam predispostos ao mundo físico sensorial, tendo se afeiçoado à terra. Valorizavam as conquistas que o homem pode fazer nela e o que pode obter por meio das forças terrestres. Suas façanhas como guerreiros e suas invenções para extrair os tesouros da terra relacionam-se com essa particularidade de seu ser. Entre eles não havia o risco do inteiro afastamento da ilusão do físico sensível em virtude de uma nostalgia voltada ao mundo suprassensível. Havia, sim, o de perder inteiramente a relação anímica com este último devido ao interesse pelo mundo sensível. Os próprios oráculos, transplantados do antigo território atlântico, participavam à sua maneira do caráter geral da população. Aí se cultivava, dentre as forças das quais outrora o homem pudera apropriar-se pelas vivências do mundo suprassensível, forças que ele ainda podia dominar em certas modalidades inferiores, aquela que dirigia os fenômenos naturais de modo a servirem aos interesses pessoais do ser humano. Esse antigo povo tinha ainda um grande poder no domínio de tais forças naturais, que mais tarde se retraíram frente à vontade humana. Os guardiães dos oráculos dominavam forças interiores relacionadas com o fogo e outros elementos. Pode-se chamá-los de magos. O que eles haviam conservado como herança cognitiva e forças suprassensíveis de outros tempos era, na verdade, débil em relação à capacidade do homem num passado remoto. Porém assumia todas as formas possíveis, desde artes nobres, preocupadas apenas com a salvação da humanidade, até as práticas mais condenáveis. Sobre esses homens a entidade luciférica exercia um domínio peculiar. Ela os havia colocado em contato com tudo que desvia o homem das intenções dos seres superiores que, não fora interferência luciférica, teriam sido os únicos a levar adiante a evolução da humanidade.
Mesmo os membros desse povo que ainda eram dotados com resquícios do antigo estado clarividente, do já descrito estado intermediário entre a vigília e o sono, sentiam-se muito atraídos pelos seres inferiores do mundo espiritual. Era preciso dar a esse povo um impulso espiritual capaz de compensar tais particularidades de caráter. Da mesma fonte que originou a antiga vida espiritual hindu foi-lhe dada, pelo guardião dos mistérios do oráculo solar, uma direção. O guia da cultura espiritual proto-persa, dado pelo guardião do oráculo solar ao povo aqui focalizado, pode ser chamado pelo mesmo nome que a história conhece como Zaratustra ou Zoroastro. No entanto, convém ressaltar que a personalidade aqui em questão pertence a uma época muito anterior àquela em que a história coloca o portador desse nome. É que aqui não se trata de pesquisa histórica exterior, e sim de ciência espiritual. E quem tiver de pensar numa época mais recente relacionada com o portador do nome Zaratustra poderá buscar uma sintonia com a ciência espiritual no fato de este representar um sucessor do primeiro grande Zaratustra, tendo adotado seu nome e atuado no sentido de sua doutrina. O impulso que Zaratustra devia dar a seu povo consistia em mostrar-lhe como o mundo físico sensorial não é simplesmente algo sem espírito, apresentando-se ao homem quando este se entrega à exclusiva influência da entidade luciférica. A essa entidade o homem deve sua autonomia pessoal e seu sentimento de liberdade. No entanto, essa entidade deve atuar nele em sintonia com o ser espiritual oposto. No caso do povo proto-persa, o importante era manter-se alerta quanto a esse segundo ser espiritual. Devido à sua inclinação para o mundo físico sensível, ele era compelido a confundir-se completamente com os seres luciféricos. Ora, Zaratustra havia recebido do guardião do oráculo solar uma iniciação que lhe possibilitava receber parcialmente as revelações dos elevados seres solares. Em estados especiais de sua consciência, em que lhe era infundido seu aprendizado, ele podia contemplar o dirigente dos seres solares, que tomara sob sua proteção o corpo vital humano da forma acima descrita. Ele sabia que esse ser dirige a evolução da humanidade, mas que só no devido tempo poderia descer do espaço cósmico para a Terra. Para isso seria necessário que pudesse viver no corpo astral de um homem do mesmo modo como atuava no corpo vital a partir da interferência do ser luciférico. Para tal deveria aparecer um homem que houvesse reconduzido seu corpo astral ao nível que, sem Lúcifer, este teria alcançado em outra época, meados da evolução atlântica. Sem o advento de Lúcifer, o homem teria alcançado esse nível muito antes, porém sem a autonomia pessoal e sem a possibilidade da liberdade. Mas a partir de então, apesar desses atributos, o homem deveria chegar novamente a tal nível. Em seus estados de evidência profética, Zaratustra havia ser possível, dentro da evolução da humanidade, a existência de uma personalidade com esse corpo astral adequado. Porém sabia igualmente que antes desse tempo as forças solares espirituais não poderiam ser encontradas na Terra, mas que poderiam ser percebidas pela contemplação suprassensível no âmbito da parte espiritual do Sol. Ele podia contemplar essas forças ao dirigir seu olhar espiritual para o Sol, e anunciava a seu povo a essência dessas forças que por ora só podiam ser encontradas no mundo espiritual, vindo mais tarde a descer à Terra. Essa era a anunciação do grande espírito solar ou espírito de luz, aura solar, aura Mazdão, Hormuzd. Esse espírito de luz se revela a Zaratustra e seus adeptos como o espírito que volta sua face para o homem, a partir do mundo espiritual, e prepara o futuro dentro da humanidade. Trata-se do espírito prenunciador do Cristo antes da aparição deste na Terra, e que Zaratustra anuncia como espírito de luz. Por outro lado, ele apresenta em Arimã, Angra Mainyu, uma potência que, por sua influência sobre a vida anímica humana, atua de modo nefasto quando esta se entrega a ele unilateralmente. Essa potência não é outra senão aquela, caracterizada acima, que desde a traição dos segredos de Vulcão adquiriram um domínio especial sobre a Terra.
Além da mensagem do Deus de luz, foram anunciados por Zaratustra ensinamentos daquelas entidades espirituais que, ao sentido purificado do vidente, revelam-se como companheiras do espírito de luz, as quais faziam oposição aos tentadores que se manifestavam ao impuro resto de clarividência conservado da época atlântica. Era preciso tornar claro ao povo proto-persa como na alma humana, enquanto voltada à ação e ao esforço no mundo físico sensível, desenrola-se uma luta entre o poder do Deus de luz e o de seu adversário, e como o homem deve comportar-se de modo que este último não o precipite no abismo, e sim que sua influência seja dirigida para o bem pela força do primeiro. Terceiro período, a cultura egipto-caldaica. Um terceiro período cultural da época pós-atlântica nasceu nos povos que, por suas migrações, haviam finalmente confluído na Ásia Ocidental e no norte da África. Foi entre os caldeus, babilônios e assírios, por um lado, e os egípcios, por outro, que essa cultura se desenvolveu. Nesses povos, o interesse pelo mundo físico sensorial evoluíra diferentemente do que entre os proto-persas. Eles haviam recebido, muito mais do que os demais povos, a disposição de espírito que serve de base para a faculdade do pensar, para o dom do intelecto surgido desde o final do período atlântico. Aliás, era a missão da humanidade pós-atlântica desenvolverem-se as faculdades anímicas que podiam ser adquiridas pelas forças intelectuais e afetivas despertas, não movidas diretamente pelo mundo espiritual, e sim surgidas pelo fato de o homem observar o mundo sensível, adaptar-se a ele e transformá-lo pelo trabalho. A conquista desse mundo físico sensível por aquelas faculdades humanas deve ser considerada como a missão da humanidade pós-atlântica. De etapa em etapa, essa conquista progride. Na antiga Índia, na verdade o homem, por sua constituição anímica, já está orientado para este mundo, porém considera uma ilusão, e seu espírito está voltado para o mundo suprassensível. No povo proto-persa, ao contrário, manifesta-se o empenho em conquistar o mundo físico sensorial, mas em grande parte isso ainda é procurado com as forças anímicas que restavam como herança de uma época em que o homem podia alcançar imediatamente o mundo suprassensível. Entre os povos do terceiro período cultural, a alma já havia perdido grande parte das faculdades suprassensíveis. Cabe-lhe pesquisar no mundo ambiente sensorial as manifestações do espiritual, continuando a aprimorar-se pela descoberta e invenção dos meios culturais resultantes desse mundo. Foi pela pesquisa das leis do plano espiritual situado atrás do mundo físico sensível que nasceram as ciências humanas, e foi pelo fato de as forças desse mundo terem sido conhecidas e trabalhadas que nasceram a técnica humana, o trabalho artístico e seus instrumentos e meios. Para o homem dos povos babilônio-caldaicos, o mundo sensível já não era uma ilusão. Em seus remos, em montanhas e mares, no ar e na água, ele viu uma manifestação dos atos espirituais das potências aí ocultas, cujas leis ele procurava conhecer. Para o egípcio, a terra era um campo para seu trabalho, entregue num estado que ele deveria, mediante suas próprias faculdades intelectuais, transformar de modo a tornar-se uma prova do poder humano. Da Atlântida foram transplantados para o Egito oráculos que procediam particularmente do oráculo de Mercúrio, porém havia ainda outros, como por exemplo os oráculos de Vênus. No conteúdo cultivado entre o povo egípcio por meio desses oráculos, foi inserido um novo germe de cultura. Este partiu de um grande dirigente que havia recebido seus ensinamentos no âmbito dos mistérios zaratustrinos persas. Ele era a personalidade reencarnada de um discípulo do grande Zaratustra, tomando por base um nome histórico, chamemo-lo Hermes. Pela assimilação dos mistérios de Zaratustra, ele pôde encontrar o caminho correto para conduzir o povo egípcio. Na vida terrestre, entre o nascimento e a morte, esse povo havia dirigido de tal modo sua atenção ao mundo físico-sensorial que só conseguia contemplar diretamente o mundo espiritual em medida muito limitada,
mas reconhecia no primeiro as leis deste último. Assim, não seria possível falar-lhe a respeito do mundo espiritual como de um plano ao qual ele tivesse acesso durante a vida terrena. Em compensação, era possível mostrar-lhe como o homem, no estado incorpóreo após a morte, vive com o mundo dos espíritos que se manifestam durante a vida terrena por suas marcas no reino físico sensível. Hermes ensinava o seguinte: na medida em que o homem emprega, na terra, suas forças para atuar segundo as intenções das potências espirituais, torna-se apto a reunir-se a essas potências após a morte. Particularmente aqueles que atuaram com mais zelo nessa direção, entre o nascimento e a morte, irão reunir-se à elevada entidade solar, a Osíris. Do lado babilônio-caldaico dessa corrente cultural, essa orientação do interesse humano para o físico sensível fazia-se notar mais do que do lado egípcio. Estudaram-se as leis deste mundo e, a partir das reproduções sensoriais, contemplaram-se os arquétipos espirituais. Contudo, em vários aspectos o povo continuava apegado ao mundo sensorial. Em vez do espírito estelar valorizava-se a estrela, e em vez de outros seres espirituais colocavam-se em primeiro plano suas reproduções terrenas. Apenas os dirigentes adquiriram conhecimentos verdadeiramente profundos a respeito das leis do mundo suprassensível e de sua sinergia com o sensorial. Mais fortemente do que em qualquer outro lugar, produziu-se aqui um contraste entre os conhecimentos dos iniciados e as crenças errôneas do povo. Quarto período, a cultura greco-latina. Condições totalmente diversas existiam nas regiões da Europa Meridional e da Ásia Ocidental, onde floresceu a quarta época cultural pós-atlântica. Pode-se chamá-la de greco-latina. Para essas regiões haviam confluído os descendentes dos homens das mais diferentes regiões do mundo mais antigo. Existiam oráculos que eram uma continuação dos diversos oráculos atlânticos. Havia homens que possuíam, como disposição natural, restos da antiga clarividência, e outros que podiam adquiri-la de maneira relativamente fácil mediante disciplina adequada. Em lugares especiais, não apenas foram conservadas as tradições dos antigos iniciados, como ainda surgiram sucessores dignos deles, os quais, por sua vez, atraíam discípulos capazes de ascender a elevadas esferas da contemplação. Nessa circunstância, tais povos continham em si o impulso para criar no mundo sensorial um domínio que expressasse, no físico, o espiritual de forma perfeita. Ao lado de muitas outras, a arte grega é uma consequência desse impulso. Basta penetrar com o olhar espiritual no templo grego para se reconhecer como, nessa maravilhosa obra de arte, o elemento sensório material foi trabalhado pelo homem de maneira tal que cada uma de suas partes parece uma expressão do espiritual. O templo grego é a casa do espírito. Percebe-se em suas formas o que normalmente só é reconhecido pelo olhar espiritual de quem observa de modo suprassensível. Um templo de Zeus, ou Júpiter, é construído de forma a representar, para o olhar sensorial, um digno envoltório daquilo que o guardião da iniciação de Zeus ou Júpiter contemplava com o olhar espiritual. E assim sucede com toda a arte grega. Foi por vias misteriosas que os tesouros de sabedoria dos iniciados fluíram para os poetas, os artistas e os pensadores. Nas cosmovisões construídas pelos antigos filósofos gregos reencontram-se os mistérios dos iniciados sob forma de conceitos e ideias. E as influências da vida espiritual, os mistérios dos centros de iniciação asiáticos e africanos afluíram para esses povos e seus guias. Os grandes mestres hindus, os acólitos de Zaratustra, os adeptos de Hermes, haviam formado seus discípulos. Estes ou seus sucessores fundaram centros iniciáticos onde as antigas sabedorias renasciam sob nova forma. Eram os mistérios da antiguidade, onde se preparavam neófitos para serem conduzidos aos estados de consciência que lhes possibilitasse alcançar a visão do mundo espiritual.
Mais detalhes sobre esses mistérios da antiguidade encontram-se em meu livro O Cristianismo como Fato Místico. Outros aspectos serão expostos nos últimos capítulos deste livro. Desses centros de iniciação, os tesouros de sabedoria fluíram para aqueles que cultivavam os mistérios espirituais na Ásia Menor, na Grécia e na Itália. No mundo grego surgiram importantes centros de iniciação nos mistérios órficos e eleusínios. Na escola filosófica de Pitágoras continuaram a ter efeito os grandes ensinamentos e métodos de sabedoria dos tempos anteriores. Em extensas viagens, Pitágoras fora iniciado nos segredos dos mais variados mistérios. Correntes iniciáticas pós-atlânticas. Na época pós-atlântica, a vida do homem entre o nascimento e a morte continuou a exercer sua influência sobre o estado incorpóreo após a morte. Quanto mais o homem dirigia seus interesses ao mundo físico sensível, maior era a possibilidade de Ahriman se infiltrar na alma durante a vida terrestre e, depois, conservar seu poder para além da morte. Nos povos da antiga Índia esse perigo ainda era mínimo, pois durante a vida terrestre eles haviam sentido o mundo físico sensorial como ilusão, subtraindo-se assim ao poder de Ahriman após a morte. O perigo era bem maior para os povos proto-persas. Na época entre o nascimento e a morte eles haviam focalizado com interesse o mundo físico sensível, e teriam sucumbido profundamente às tentações de Ahriman caso Zaratustra não lhes houvesse indicado enfaticamente, pela doutrina do Deus de luz, que por detrás do mundo físico sensível existe aquele dos espíritos de luz. Na mesma medida em que acolheram em sua alma tal universo de ideias, os homens dessa cultura se subtraíram às garras de Ahriman na vida terrestre, e com isso também na vida após a morte, pela qual deviam preparar-se para uma nova vida terrestre. Na vida terrestre o poder de Ahriman induz a considerar a existência físico-sensorial como sendo a única e, com isso, a obstruir qualquer perspectiva de um mundo espiritual. No mundo espiritual, esse mesmo poder leva o homem a um completo isolamento, a orientação de todos os interesses apenas para si mesmo. Pessoas que, ao morrer, estão em poder de Ahriman, reencarnam-se como egoístas. No âmbito da ciência espiritual, atualmente é possível descrever a vida entre a morte e um novo nascimento exatamente como transcorre quando a influência de Ahriman foi superada até certo ponto. É assim que ela foi descrita por nós em outras obras e nos primeiros capítulos do presente livro, e é assim que deve ser descrita ao se pretender ilustrar claramente o que o homem pode experimentar nessa forma de existência, após ter conquistado a pura visão espiritual daquilo que realmente existe. Até que ponto cada qual a experimenta, isso depende de sua vitória sobre a influência ahrimânica. O homem está se aproximando cada vez mais daquilo que ele é capaz de ser no mundo espiritual. O modo como essa capacidade é desviada por outras influências deve ser, aqui, incisivamente focalizado pela observação do curso evolutivo da humanidade. No povo egípcio, Hermes cuidou para que os homens se preparassem, durante a vida terrena, para a comunhão com o espírito da luz. No entanto, como durante essa época os interesses humanos entre o nascimento e a morte haviam assumido uma forma tal que os homens só podiam ver um mínimo através do véu do mundo físico sensorial, o olhar espiritual da alma também permanecia nublado após a morte. A percepção do mundo de luz permanecia opaca. O obscurecimento do mundo espiritual depois da morte atingiu seu ponto culminante para as almas que passavam o estado incorpóreo procedendo de um corpo da cultura greco-latina. Na vida terrena elas haviam cultivado ao máximo a existência físico-sensorial, e com isso se condenaram a uma existência sombria após a morte. Por conseguinte, o grego considerava essa vida depois da morte como uma existência sombria. E não se trata de um simples palavreado, e sim de uma sensação da verdade quando o herói dessa época, voltado à vida dos sentidos, diz, mais vale ser um mendigo na terra do que um rei no reino das sombras. Isso era ainda mais acentuado entre os povos asiáticos que, também em sua veneração e adoração,
Haviam dirigido seu olhar apenas às imagens sensoriais, em vez de visar os arquétipos espirituais. Uma grande parte da humanidade estava, no período cultural greco-latino, nessa situação. Vê-se como a missão do homem no período pós-atlântico, a qual consistia na conquista do mundo físico-sensorial, devia necessariamente levá-lo a alienar-se do mundo espiritual. Assim, a grandeza no domínio se relaciona necessariamente com a decadência em outro. Nos mistérios, cultivava-se a relação do homem com o mundo espiritual. Seus iniciados podiam, em estados anímicos especiais, receber as revelações desse mundo. Eles eram, em maior ou menor grau, os sucessores dos guardiães dos oráculos atlânticos. A eles era revelado o que estava oculto devido às intervenções de Lúcifer e Ahriman. Lúcifer ocultava ao homem algo, do mundo espiritual, que até a metade da época atlântica fluíra ao corpo astral humano sem a participação deste. Se o corpo etérico não estivesse parcialmente separado do corpo físico, o homem poderia ter experimentado esse domínio do mundo espiritual como uma revelação anímica interior. Por causa do impacto luciférico, isso só lhe era possível em estados anímicos especiais, quando então lhe aparecia um mundo espiritual com a roupagem do astral. Os seres correspondentes manifestavam-se em figuras compostas apenas dos membros superiores da natureza humana, dotados dos atributos astralmente visíveis de suas forças espirituais peculiares. Figuras sobre-humanas vinham a manifestar-se dessa maneira. Depois do impacto de Ahriman, a esse tipo de iniciação veio juntar-se ainda um ou outro. Ahriman ocultou ao homem qualquer aspecto do mundo espiritual que, sem sua intervenção, teria aparecido por detrás da percepção físico-sensorial. Isso foi revelado aos iniciados pelo fato de eles praticarem em sua alma todas as capacidades adquiridas desde então, pelo homem, em nível superior ao da obtenção das impressões sobre a existência físico-sensorial. Era assim que se revelavam a eles as potências espirituais situadas atrás das forças naturais, possibilitando-lhes falar das entidades espirituais ocultas na natureza. A eles se revelavam as potências criadoras das forças que atuam no âmbito natural inferior ao homem. Aquilo que continuara atuando como elemento de Saturno, do Sol e da antiga Lua, tendo formado os corpos físico, vital e astral do homem, assim como os reinos mineral, vegetal e animal, formava o conteúdo de uma espécie de segredos de mistérios, aqueles subordinados a Ahriman. Aquilo que havia conduzido a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência se havia revelado numa segunda categoria de mistérios. No entanto, o que podia apenas ser profetizado pelos mistérios era que no decorrer dos tempos apareceria um homem com um corpo astral em que, apesar de Lúcifer, o mundo de luz do espírito solar poderia tornar-se consciente através do corpo vital, sem estados anímicos especiais. E o corpo físico desse ser humano deveria ser de tal forma que a ele se tornasse manifesto todos os aspectos do mundo espiritual possíveis de serem ocultados por Ahriman até a morte física. Para esse ser humano a morte física nada pode alterar no âmbito da vida, ou seja, não pode ter qualquer poder sobre ela. Num ser humano dessa espécie, o eu se manifesta de modo que na vida física esteja igualmente contida a plenitude espiritual. Tal ser é portador do espírito de luz, ao qual o iniciado se eleva por dois caminhos ao ser conduzido, em estados anímicos excepcionais, ora ao espírito do sobre-humano, ora à essência dos poderes da natureza. Ao predizer que tal ser humano apareceria no decorrer dos tempos, os iniciados dos mistérios eram os profetas do Cristo. Como o mais especial profeta nesse sentido, surgiu, no meio de um povo que por hereditariedade natural possuía as qualidades dos povos do Oriente Próximo e, por educação, as doutrinas dos egípcios, o povo israelita uma personalidade, Moisés. À sua alma haviam chegado tantas influências da iniciação que, em estados especiais,
Ela recebia a revelação do ser que outrora, na evolução terrestre normal, assumir o papel de modelar a consciência humana a partir da lua. No raio e no trovão Moisés reconhecia não somente os fenômenos físicos, mas também as manifestações do referido espírito. Contudo, sobre sua alma havia atuado simultaneamente a outra categoria de segredos de mistérios, e assim ele percebia, nas visões astrais, o sobre-humano convertendo-se no humano por meio do eu. Desse modo o ser vindouro se revelou a Moisés, por dois caminhos, como a mais elevada forma do eu. E com o Cristo apareceu sob forma humana o que o grande ser solar preparara como o ideal da perfeição humana terrestre. Com essa revelação, toda a sabedoria dos mistérios teve de assumir, em certo sentido, uma nova forma. Antes ela existia exclusivamente para levar o homem a colocar-se num estado anímico que lhe possibilitasse contemplar o reino do espírito solar fora da evolução terrestre. A partir daí, a sabedoria dos mistérios recebeu a tarefa de capacitar o ser humano a reconhecer o Cristo feito homem e, a partir desse centro de toda sabedoria, compreender o mundo natural e o espiritual. No momento da vida de Jesus Cristo em que seu corpo astral continha tudo o que pode ser ocultado pelo impacto luciférico, teve início sua aparição como mestre da humanidade. A partir desse momento, foi implantada na evolução humana terrestre a disposição para receber a sabedoria graças à qual a metafísico terrestre pode ser progressivamente alcançada. No momento em que se consumou o evento do Gólgota, foi infundida na humanidade a outra disposição, pela qual a influência de Ahriman pode ser transformada em bem. Desde então, ao cruzar o umbral da morte o homem pode levar consigo aquilo que o liberta da solidão no mundo espiritual. Não é só para a evolução da humanidade que o evento da Palestina constitui um ponto central, ele também o é para os outros mundos aos quais o homem pertence. E uma vez consumado o mistério do Gólgota, uma vez sofrida a morte na cruz, o Cristo apareceu num mundo onde as almas permanecem após a morte e reduziu o poder de Ahriman a seus limites. Desse momento em diante, a região que os gregos haviam denominado Reino das Sombras foi abalada por um relâmpago, mostrando-se a seus seres que a luz deveria voltar para ela. O que fora obtido para o mundo físico pelo mistério do Gólgota projetou sua luz sobre o mundo espiritual. Assim, até esse acontecimento a evolução pós-atlântica da humanidade significava uma elevação, para o mundo físico sensorial, mas ao mesmo tempo uma decadência para o mundo espiritual. Tudo o que afluía para o mundo sensível emanava do que já existia no mundo espiritual desde tempos primordiais. Desde o evento do Cristo, os homens que se elevem ao mistério crístico podem levar consigo as conquistas do mundo físico para o mundo espiritual. Deste elas afluem de novo ao mundo físico terrestre à medida que os homens, ao reencarnar-se, trazem consigo o que para eles significou o impulso do Cristo no mundo espiritual, entre a morte e um novo nascimento. O que afluiu para a evolução da humanidade graças ao evento crístico atuou nela como uma semente. A semente só pode amadurecer pouco a pouco. Apenas uma ínfima parte das profundidades dessa nova sabedoria se integrou, até o presente, à existência física, que se encontra apenas no início da evolução cristã. Nos sucessivos períodos transcorridos desde aquela aparição, o cristianismo só pôde revelar sua essência íntima na medida em que os homens e os povos estiveram aptos a recebê-la e assimilá-la pela capacidade imaginativa. A primeira forma assumida por esse conhecimento pode ser expressa como um amplo ideal de vida, que como tal se opôs às formas existenciais desenvolvidas na humanidade pós-atlântica. Mais acima foram descritas as condições que regeram a evolução da humanidade desde o repovoamento da Terra na época lemúrica. Nesse sentido, animicamente os homens devem sua origem a diversas entidades que, advindas de outros mundos, encarnaram-se nos descendentes corpóreos dos antigos habitantes da Lemúria. As diversas raças humanas são uma consequência desse fato. E nas almas reencarnadas surgiram, como resultado de seu karma individual,
os mais diversos interesses existenciais. Enquanto tudo isso continuava a produzir seus efeitos, não pôde existir o ideal da humanidade universal. A humanidade partira de uma unidade, mas a evolução terrestre até então conduzira à desagregação. No conceito do Cristo existe, a princípio, um ideal que se opõe a qualquer desagregação, pois no homem que leva o nome do Cristo vivem também as forças do grande ser solar, nas quais todo ser humano encontra a sua origem. O povo israelita ainda se sentia como um povo, e o homem como um membro desse povo. Quando, de início, se concebeu como simples pensamento que em Jesus Cristo vive o homem ideal, não atingido pelas circunstâncias da desagregação, o cristianismo se tornou o ideal da fraternidade ampla. Acima de todos os interesses e vínculos particulares, surgiu o sentimento de que o mais íntimo eu do homem tem em cada um a mesma origem. Ao lado de todos os antepassados terrestres aparece o Pai comum a todos os homens. Eu e o Pai somos um. Quinto período, a cultura atual. Nos séculos IV, e 6 depois de Cristo, preparou-se na Europa um período cultural que se iniciou no século XV e no qual ainda vive a atualidade. Gradualmente este devia substituir o quarto período, isto é, o período greco-latino. Trata-se do quinto período pós-atlântico. Os povos que, depois de várias migrações e dos mais diversos destinos, tornaram-se os protagonistas desse período, eram descendentes daqueles atlantes menos atingidos pelos acontecimentos dos 4 períodos culturais anteriores. Eles não haviam penetrado nas regiões onde lançaram raízes as culturas correspondentes. Em compensação, desenvolveram à sua maneira as culturas atlânticas. Muitos dentre eles haviam conservado em alto grau a herança da antiga clarividência nebulosa, peculiar ao descrito estado intermediário entre a vigília e o sono. Tais homens conheciam o mundo espiritual por experiência própria e podiam comunicar a seus contemporâneos os acontecimentos desse mundo. Assim nasceu um universo de lendas sobre seres e processos espirituais. O acervo de contos e lendas dos povos surgiu originalmente de tais vivências espirituais, pois a clarividência nebulosa de muitos homens subsistiu até uma época não muito distante da atual. Havia outros homens que, embora já houvessem perdido a clarividência, desenvolviam as adquiridas faculdades relacionadas com o mundo físico sensorial de acordo com sensações e sentimentos correspondentes a essa clarividência. Também os oráculos atlânticos tinham aqui seus continuadores. Por toda parte havia mistérios, só que neles se cultivava principalmente um ocultismo iniciático que conduz à revelação daquele mundo espiritual mantido oculto por Ahriman. As potências espirituais situadas atrás das forças da natureza eram aí reveladas. Nas mitologias dos povos europeus se encontram resquícios do que os iniciados desses mistérios podiam revelar aos homens. Só que em verdade essas mitologias também encerram outro ocultismo, embora de forma menos perfeita do que os mistérios meridionais e orientais. As entidades sobre-humanas também eram conhecidas na Europa, mas eram vistas numa permanente luta contra os companheiros de Lúcifer. E bem verdade que se anunciava o Deus de luz, mas sob uma figura tal que não se podia afirmar que viesse a vencer Lúcifer. Em compensação, nesses mistérios também penetrava o resplendor da figura vindoura do Cristo. Dizia-se que seu reino revelaria o reino daquele outro Deus de luz. Todas as lendas sobre o crepúsculo dos deuses e outras semelhantes têm origem nesse conhecimento dos mistérios europeus. Foi dessas influências que se originou, nas almas dos homens da quinta época cultural, uma dualidade que ainda persiste atualmente, evidenciando-se nas mais diversas manifestações da vida. A alma conservou, dos antigos tempos, a tendência ao espiritual de uma maneira insuficientemente intensa para poder manter a ligação entre o mundo espiritual e o mundo sensorial. Conservou apenas como impulso do sentimento e da sensação, mas não como visão direta do mundo suprassensível. Por outro lado,
O olhar do homem se voltou cada vez mais para o mundo sensorial e seus domínios. E as forças do intelecto despertadas nos últimos tempos atlânticos, todas as energias humanas cujo instrumento é o cérebro físico, foram aperfeiçoadas para o mundo sensorial, visando a seu conhecimento e ao seu domínio. Dois mundos, por assim dizer, desenvolveram-se na alma humana, um voltado para a existência físico-sensível e outro receptivo à manifestação do espiritual, a fim de penetrá-lo com sentimento e emoção, embora sem o contemplar. Os germes dessa dualidade anímica já existiam quando a doutrina do Cristo se difundiu pelas regiões da Europa. Os homens acolheram de coração essa mensagem do Espírito, impregnando com ela o sentimento e a emoção, mas não puderam estabelecer a ligação com o que o intelecto dirigido ao mundo dos sentidos explorava na existência físico-sensorial. O que hoje se conhece como o contraste entre ciência exterior e conhecimento espiritual é apenas uma consequência desse fato. A mística cristã, Eckhart, Tolle, etc., é um resultado da impregnação do sentimento e da emoção pelo cristianismo. A ciência meramente dirigida ao mundo sensorial e os efeitos que produz na vida são as consequências do outro lado das disposições anímicas. As conquistas no domínio da cultura material exterior se devem inteiramente a essa separação das tendências. Enquanto as faculdades humanas cujo instrumento é o cérebro se consagraram unilateralmente à vida física, puderam chegar à intensificação que possibilitou a ciência, a técnica etc. da atualidade, sendo que só entre os povos da Europa pôde residir a origem dessa cultura material, pois eles são os descendentes de antepassados atlânticos que só transformaram em faculdades sua inclinação para o mundo físico sensível quando essa inclinação alcançou certa maturidade. Antes disso, deixaram-na latente e viveram das heranças da clarividência atlântica e das comunicações dos iniciados. Enquanto exteriormente a cultura espiritual se dedicava apenas a essas influências, lentamente amadurecia o sentido para o domínio material do mundo. Contudo, atualmente já se anuncia a aurora do sexto período cultural pós-atlântico, pois, no âmbito da evolução da humanidade, o que deve nascer em determinada época amadurece lentamente na época anterior. O que pode começar a desenvolver-se desde já em seus primórdios é a descoberta do laço que une os dois lados no coração do homem, a cultura material e a vida no mundo espiritual. Para isso é necessário que, de um lado, sejam compreendidos os resultados da visão espiritual e, de outro, sejam reconhecidos, nas observações e experiências do mundo sensível, as manifestações do espírito. A sexta época cultural promoverá o pleno desenvolvimento da harmonia entre esses dois impulsos. Com isso, as considerações deste livro avançaram até o ponto de poderem passar de uma perspectiva do passado a uma do futuro. Contudo, é melhor preceder esta última com algumas considerações sobre o conhecimento dos mundos superiores e a iniciação. O seguir, e dentro do limite possível no âmbito desta obra, a referida perspectiva será resumidamente exposta. O conhecimento dos mundos superiores, da iniciação. Em seu atual nível evolutivo, o homem, na vida cotidiana entre o nascimento e a morte, percorre 3 estados anímicos: a vigília, o sono e, entre ambos, o estado onírico. Este último ainda será abordado sucintamente mais adiante. Por ora consideraremos a vida em seus 2 principais estados alternativos, a vigília e o sono. O homem se eleva a conhecimentos nos mundos superiores quando, além da vigília e do sono, obtém um terceiro estado anímico. Durante a vigília, a alma está entregue às impressões dos sentidos e às representações mentais provocadas por elas. Durante o sono as impressões dos sentidos silenciam, mas a alma também perde a consciência. As vivências diurnas submergem no mar do inconsciente. Imagine-se que durante o sono a alma pudesse alcançar uma certa consciência, apesar de as impressões dos sentidos, como ocorre no sono profundo, ficarem excluídas.
Nem mesmo a lembrança das experiências diurnas existiriam. Será que a alma se encontraria num vazio? Será que não poderia ter qualquer vivência? Uma resposta a essa indagação só é possível quando se viabiliza estabelecer um estado igual ou semelhante a esse, quando a alma pode vivenciar algo, mesmo inexistindo efeitos sensoriais ou qualquer lembrança deles. Então a alma se encontraria como que adormecida em relação ao mundo exterior comum, contudo não estaria dormindo, e sim como que em vigília diante de um mundo real. Ora, tal estado de consciência pode estabelecer-se quando o homem realiza as experiências anímicas que lhe são possibilitadas pela ciência espiritual. Tudo o que esta comunica, sobre os mundos transcendentes ao sensorial, foi pesquisado mediante esse estado de consciência. Nas explicações precedentes, foram feitas certas comunicações sobre mundos superiores. A seguir também serão abordados, na medida cabível neste livro, os meios para criar o estado de consciência necessário a essa pesquisa. É apenas num sentido que esse estado de consciência se assemelha ao sono, no fato de cessarem todos os efeitos sensoriais exteriores. Também ficam extintos todos os pensamentos provocados por esses efeitos sensoriais. Mas enquanto no sono a alma não possui qualquer energia para vivenciar algo conscientemente, por meio desse estado de consciência ela deve conservar tal energia. Portanto, graças a esse estado é despertada na alma a faculdade para uma vivência que, na vida comum, só pode ser provocada pelos efeitos sensoriais. O despertar da alma para tal estado superior de consciência pode ser denominado iniciação. Os meios da iniciação conduzem o homem do estado comum da consciência diurna para uma atividade anímica que o leva a servir-se de órgãos espirituais de observação. Esses órgãos preexistem na alma como germes, devendo ser desenvolvidos. Ora, pode acontecer o caso de, em certo momento da vida, sem qualquer preparo especial em sua alma, uma pessoa descobrir que esses órgãos superiores se desenvolveram nela. Nesse caso, ocorreu uma espécie de despertar espontâneo. Com isso tal pessoa se sentirá transformada em todo o seu ser, ocorrendo um ilimitado enriquecimento de suas vivências anímicas. E ela achará que nenhum conhecimento do mundo sensível lhe pode proporcionar a felicidade, a gratificante atmosfera anímica e o calor interior como aquilo que se revela num conhecimento inacessível à visão física. Força e segurança fluirão de um mundo espiritual para sua vontade. Tais casos de iniciação espontânea existem. Contudo, não deveria induzir a crer que a única coisa acertada seja esperar por tal iniciação espontânea, sem nada fazer para conduzir a iniciação por disciplina metódica. Não é necessário falar aqui dessa iniciação espontânea, pois ela pode surgir mesmo sem observação de qualquer regra. O que será apresentado, isso sim, é o modo como se podem desenvolver, pela disciplina, os órgãos perceptivos latentes na alma. Pessoas que não se sintam particularmente inclinadas a fazer, por si mesmas, algo em prol de seu desenvolvimento dirão facilmente: a vida humana está sob a direção de potências espirituais, em cujo domínio não se deve intervir. Deve-se esperar tranquilamente o momento em que essas potências julguem oportuno descerrar um outro mundo para a alma. Tais pessoas poderão muito bem considerar uma espécie de ousadia, ou então curiosidade ilícita, interferir na sabedoria da direção espiritual. Personalidades que assim pensam só mudarão de opinião se uma certa ideia lhes produzir uma impressão suficientemente forte, se elas disserem a si próprias: aquela sábia direção me deu certas faculdades, ela não as confiou a mim para que eu as deixe ociosas, mas para servir-me delas. A sabedoria da direção consiste em ter depositado em mim os germes para um estado superior de consciência. Eu só a compreenderei se considerar como um compromisso o fato de vir a revelar-se ao homem tudo o que possa ser revelado por suas forças espirituais. Tendo esse pensamento deixado na alma uma impressão suficientemente intensa,
desapareceram as mencionadas objeções a uma disciplina relativa a um estado superior de consciência. Certamente ainda pode haver outra objeção a uma disciplina desse tipo. Alguém pode dizer: o desenvolvimento de faculdades anímicas interiores alcança o mais recôndito santuário do homem, implicando em certa transformação do ser humano inteiro. Os meios para essa transformação não podem, naturalmente, ser criados pela própria pessoa, pois o modo de se chegar a um mundo superior só pode ser sabido por quem conhece por experiência própria o caminho até lá. Recorrendo-se a tal pessoa, permite-se a ela uma influência sobre o mais recôndito santuário da alma. A quem pensa assim não causaria especial tranquilidade o fato de lhe serem oferecidos, num livro, os meios para a conquista de um estado superior de consciência, pois não importa se alguém assimila algo comunicado verbalmente ou se uma personalidade que possui o conhecimento desses meios os apresenta no livro, e uma outra os aproveita. Ora, existem pessoas que possuem o conhecimento das regras para o desenvolvimento dos órgãos de percepção espiritual e opinam que não se deveria confiar tais regras a um livro. Em geral, essas pessoas também consideram inadmissível a comunicação de certas verdades relativas ao mundo espiritual. Contudo, frente à atual época evolutiva da humanidade, essa opinião deve ser vista como antiquada. É certo que na comunicação das referidas regras só se pode chegar até certo ponto, pois o conteúdo transmitido leva quem o aplicar em sua alma a conseguir, no desenvolvimento cognitivo, encontrar o caminho ulterior. Esse caminho prossegue então de uma maneira da qual só se pode fazer uma ideia exata tendo passado pelas etapas anteriores. De todos esses fatos podem surgir objeções ao caminho cognitivo espiritual. Essas objeções silenciam quando se considera a essência do curso evolutivo traçado pela disciplina esotérica adequada à nossa época. E desse caminho que se falará aqui, fazendo-se apenas curtas alusões a outros caminhos. A disciplina a ser descrita aqui oferece, a quem tem vontade necessária para seu desenvolvimento superior, os meios para empreender a transformação de sua alma. Uma grave ingerência na natureza do discípulo só ocorreria se o instrutor praticasse essa transformação por meios subtraídos à consciência daquele. Tais meios, porém, não são utilizados por qualquer orientação correta para o desenvolvimento espiritual em nossa época. Uma orientação dessas não converte o discípulo em instrumento cego, ela lhe fornece as regras de conduta, e o discípulo as coloca em prática. Nesse caso, sendo conveniente, não se oculta a razão pela qual é dada esta ou aquela regra de conduta. A assimilação das regras e sua aplicação por uma pessoa que busca o desenvolvimento espiritual não precisa ocorrer com base em confiança cega, esta deveria ficar inteiramente excluída em tal domínio. Quem observar a natureza da alma humana na medida em que isso já ocorre na autoobservação comum, sem disciplina espiritual, poderá indagar, após a assimilação das regras recomendadas por essa disciplina, como podem tais regras atuar na vida anímica. E essa indagação pode, antes de qualquer disciplina, ser satisfatoriamente respondida pelo simples emprego imparcial do intelecto humano sádio. A pessoa pode formar uma ideia correta de seu modo de atuação antes de entregar-se a ela. Vivenciar esse modo de ação é algo que, sem dúvida, só se pode fazer durante a disciplina, só que também aí a vivência será sempre acompanhada de sua compreensão, caso a cada etapa a ser cumprida se aplique um critério sádio. E atualmente uma ciência espiritual verdadeira só dará à disciplina regras frente às quais se faça valer um critério sádio. Quem deseja dedicar-se apenas a uma disciplina desse tipo, não se deixando compelir, por preconceito algum, a uma fé cega, terá todos os seus escrúpulos desvanecidos. Objeções a uma disciplina regrada para um estado superior de consciência não o perturbarão. Mesmo para alguém cuja maturidade interior possa conduzi-lo, em menor ou maior prazo, ao despertar espontâneo dos órgãos perceptivos espirituais,
A disciplina não é supérflua, ao contrário, para ele é especialmente apropriada, pois existem poucos casos em que uma pessoa assim não tenha de passar, antes da iniciação espontânea, pelos mais diversos atalhos tortuosos e estéreis. A disciplina lhes poupa esses atalhos, conduzindo na direção correta. Quando uma tal iniciação espontânea ocorre nessa alma, isso indica que a alma adquiriu a maturidade adequada em vidas anteriores. Ora, é fácil acontecer de justamente uma alma